Uma boa noite para você, amado irmão, amada irmã, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja derramada sobre você nesse momento. Muito bom estarmos aqui para mais uma transmissão da Quinta Profética, um tempo de palavra, um tempo de vida, que você possa ser edificado nesse momento, que a palavra do Senhor ministrada ao seu coração venha abrir os seus olhos para certezas de fé que você não pode abrir mão na sua caminhada, certezas de fé que você tem que abraçar com você. Nessa noite você possa ser ministrado na palavra do Senhor sobre convicção, sobre certeza, sobre firmeza, e que o Senhor possa desde já abrir o teu coração para receber essa palavra nessa noite. Segunda quinta profética do ano. Semana passada fomos ministrados com uma palavra de sabedoria a respeito do tempo. Você pode assistir novamente essa palavra aqui no nosso canal no YouTube. Você pesquisa aí Igreja Metodista em Freguesia, caso você esteja assistindo pelo Facebook. Lá no YouTube tem todas as palavras, as últimas que foram ministradas, inclusive a de semana passada. E nós fomos ministrados na semana passada sobre o tempo certo e o modo certo para toda boa obra que o Senhor tem para nós. E nessa noite eu quero ministrar ao seu coração uma palavra que o Senhor ministrou de uma maneira muito tremenda também no meu coração a respeito de convicção, impressão e convicção, e que você possa estar aí então com seu coração aberto para receber. E não vale, não custa nada, né, lembrar mais uma vez, separe aí um bloco de anotação, tenha o hábito de anotar aquilo que você recebe. Se o pastor estiver falando muito rápido, você me procura depois, fala: pastor, fala um pouco mais devagar, que eu vou anotar aí aquilo que o Senhor for ministrando, porque, amados, nós precisamos ter esse hábito, porque é um hábito muito saudável de memorizar também aquilo que recebemos. E além do mais, você que ouviu no nosso Instagram, até compartilha aqui também, procure o Instagram da nossa igreja. Toda semana nós estamos colocando agora uma sériezinha de vídeos de 1 minuto, reflexões de 1 minuto, na verdade é um áudio com uma imagem. E a reflexão de hoje, ela fala sobre meditar. Vale muito a pena você ouvir ali essa reflexão, 1 minutinho, 1 minuto cravado, e você ali vai ter uma palavra muito preciosa. E a sua anotação, ela é muito importante para que depois você possa meditar nessa palavra, e que nós possamos ter esse hábito ao longo desse ano, receber uma palavra do céu, receber uma palavra do Senhor, e ao longo da semana esmiuçar essa verdade, para que ela possa ser marcada no nosso coração e se transformar em prática nas nossas vidas. Amém? Vamos orar então. Quero convidar você a apresentar o seu coração ao Senhor. Feche os seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor amado, muito obrigado por esse tempo de palavra, esse tempo de quinta profética. E desde já, Senhor, eu peço pela vida de cada discípulo do Senhor, ó Pai, que nos acompanha nessa transmissão. Abençoa, ó Pai, fala ao coração de cada um deles, e que essa palavra, Senhor, ela possa realmente marcar o nosso coração, uma palavra de vida, uma palavra de edificação, uma palavra, Senhor, que venha mudar o nosso caminhar, se necessário for, Senhor, porque nós não podemos caminhar apenas pela impressão das coisas, apenas pelo primeiro olhar das coisas, mas nós precisamos ter uma convicção, nós precisamos ter uma firmeza de fé, e é isso que nós queremos, ó Pai, receber de Ti nessa palavra, que essa palavra tenha a revelar para nós, Senhor. Te peço em nome de Jesus, usa a minha vida como um instrumento, ó Pai, de bênção na vida do Teu povo. É a oração que eu faço, te pedindo e já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, quero convidar você aí a abrir a sua Bíblia no Salmo 13, Salmo 13 da palavra do Senhor. Nós vamos ler todo esse salmo, é um salmo de 6 versículos. Você depois marque aí aquilo que for falando com você ao longo desse texto, leia depois novamente para que você possa meditar nessa palavra. E eu quero até compartilhar com os irmãos uma outra coisa. Eu tenho, desde o ano passado, adotado um costume de fazer devocionais no livro de Salmos.
E, amados, que experiência maravilhosa. É um livro tremendo, é um livro que uma vez eu li e meditando a respeito disso é uma verdade. Quando nós lemos os livros históricos da Bíblia, lembrando, quais são os livros históricos, especialmente ali do Antigo Testamento? É o livro de Samuel, é o livro de Reis, é o livro de Crônicas. Você tem ali relatos da história sobre a vida, por exemplo, de Davi. Em Reis você tem também em Samuel, você tem ali partes da vida do rei Davi, narrados ali para você conhecer. E ali você tem os atos de Davi, você tem como que Deus levanta o rei Davi, você tem ali coisas que Deus fez através da vida daquele rei. E aí quando a gente vê a narrativa, quando a gente vê a história da vida daquele homem, a gente percebe o seguinte: como Davi era forte, como Davi era bênção. Nossa, Davi errou, mas ele continuou ali trabalhando, ele continuou ali servindo, ele se arrependeu e tal, de fato. Só que o livro de Salmos, ele é como um raio-x do coração de Davi, por exemplo. A gente percebe aqui em alguns salmos aquilo que se passa no coração daquele homem, no coração daquele adorador. Nos livros de narrativa a gente tem aquilo que ele fez, e nos salmos a gente tem aquilo que ele sentia, aquilo que ele pensava, porque é um livro poético, então ele expressava aquilo que estava no íntimo do coração dele. E sabe o que a gente descobre quando a gente faz essa leitura? Que Davi era um homem que tinha crises como qualquer outra pessoa enfrenta. Davi era um homem que teve seus questionamentos, teve ali momentos de angústia muito forte, teve momentos de grande alegria, de grande gratidão. Ou seja, faz parte da vida de qualquer pessoa viver momentos de vitória e momentos de luta, momentos onde as coisas parecem ser uma grande neblina diante de nós, e momentos em que parece que está tudo aberto e você consegue enxergar tudo. Faz parte da caminhada. E o livro de Salmos expressa isso de uma forma incrível, inclusive o salmo que nós vamos ler aqui, Salmo 13. Quero convidar você a acompanhar aí comigo a leitura desse texto, que diz assim: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responde-me, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários, se eu for abalado. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. O tema dessa mensagem: impressão e convicção. Impressão e convicção. Conforme eu falei aqui, o Salmo 13, ele nos mostra, um salmo de Davi, nos mostra um estado de angústia muito grande e um dilema na vida de Davi, no momento aqui de sua vida. Nós não sabemos exatamente quando ele escreveu esse salmo, mas nós temos aqui, pelo menos aqui na minha Bíblia, nos mostra, e fazendo estudos você vai perceber que foi escrito pelo rei Davi, foi escrito pelo homem de Deus. E a gente percebe nesse salmo aqui, amados, esse dilema da vida que todos nós, em alguma escala, enfrenta em algum momento. E eu gostaria de dividir esse salmo em 3 partes. A primeira parte desse salmo, o versículo 1 e o versículo 2, eu quero destacar aí esse primeiro ponto para nós, que é o momento da vida de Davi. O momento da vida de Davi. Vamos ler de novo aí o versículo 1 e o versículo 2. Até quando, Senhor, olha as palavras que Davi declara: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o rosto?
estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? O momento da vida de Davi nesse texto, nesse versículo, nos mostra que ele estava enfrentando pelo menos ali 2 ou 3 situações. A primeira delas, Davi estava triste. Davi estava vivendo um momento de tristeza muito grande. E a segunda delas, nós percebemos nesse texto, Davi estava enfrentando um momento de silêncio da parte de Deus. Ele vai declarar aqui: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Até quando você vai virar o rosto para mim? E uma terceira coisa é que esse momento da vida de Davi, além de tristeza, além do silêncio de Deus, ele via o seu inimigo avançando. Todo ser humano enfrenta esse tipo de momento em sua vida. O momento onde você parece que ora, você clama, você pede, e tudo que você tem é o silêncio de Deus. Tudo que você tem é o silêncio. Deus não te responde nem com sim nem com não. E nesses momentos de silêncio de Deus, amados, nós precisamos discernir muito bem o que nós devemos fazer. E Davi, ele não deixa isso entalado no seu coração, mas ele põe para fora: Senhor, fala comigo, Senhor, ouve a minha oração, Senhor, até quando eu vou enfrentar esse momento? E é natural que esses momentos de silêncio de Deus, esses momentos onde Deus não responde aquilo que nós queremos, aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo vai gerando uma certa tristeza no coração de Davi, e aquilo vai gerando uma certa tristeza no coração de todos nós. Talvez você esteja nesse momento buscando uma resposta de Deus diante de uma situação, diante de uma decisão a ser tomada, diante de um passo que você tem a dar, e Deus está em silêncio, e para piorar a situação, parece que o seu inimigo avança contra você, a dúvida vai tomando conta do seu coração, e a impressão que nós temos dessas coisas, a impressão que Davi tem aqui, que muitas das vezes nós temos também, é que Deus nos abandonou. Essa é a impressão que dá. Será que Deus ainda está do meu lado? Será que Deus me abandonou? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que eu me afastei de Deus? Será que tem alguma coisa de errado? Essa é a impressão que ele teve, e que ele vai colocando aqui: até quando, Senhor? Até quando? E ele declara aqui também: até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando, Senhor, eu vou ter que lidar com essa angústia? Até quando, Senhor, eu vou ter que lidar com essa crise? Até quando, Senhor, eu vou ter que lidar com o seu silêncio? Até quando, meu Deus? A impressão que eu tenho é que Deus me abandonou, é que Deus se esqueceu de mim. Impressão. Só que o texto não para aqui. E aí eu quero avançar com você agora para o versículo 3 e o versículo 4. Olha para mim e responde-me, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários se eu for abalado. Os primeiros 2 versículos eu falei o momento da vida de Davi. O segundo ponto dessa mensagem, versículo 3, versículo 4, os medos de Davi. Os medos de Davi. Quais eram os medos dele? O medo da morte, o medo do inimigo prevalecer contra ele, e o medo do inimigo se orgulhar da sua vitória sobre ele. Diante da impressão do momento que ele estava passando, além dele levantar esses questionamentos, ele expõe também um medo que estava sendo gerado no coração dele. O momento gera medo. A impressão do abandono de Deus gera medo. A impressão de que Deus está longe gera medo no coração de Davi. O medo de que ele vai morrer no meio daquela caminhada. O medo de que o inimigo vai encurralá-lo e vencê-lo, e ainda se glorificar de sua vitória, humilhando o nome do Senhor. O medo de Davi era de que a vergonha
tomasse conta e ela vencesse, e ela então prevalecesse contra todo o esforço de fé dele. A impressão de que Deus o abandonou gerou medos no coração dele. O medo de repente o Senhor ter nos abandonado e o nosso ministério fracassar. O medo de Deus ter nos abandonado e a nossa família ser destruída. O medo de que de repente Deus já não está me ouvindo mais. E os meus sonhos, os sonhos que Deus revelou a mim, os sonhos de Deus na minha vida não se cumprirem. O chamado de Deus na minha vida não se cumprir. Os sonhos e as promessas de Deus não se cumprir. E aí eu lembro daquela mensagem que eu preguei aqui recentemente sobre a ação da intimidação do nosso inimigo. O inimigo que se posiciona diante de nós e vai gerando desgaste diante de nós, vai gerando desgaste na nossa alma. E aí eu lembro que num ponto daquela mensagem eu destaquei um texto lá em 1 Pedro, que fala sobre nós lançarmos em Deus toda a nossa ansiedade, todo o nosso cansaço, tudo aquilo que vai sendo jogado sobre os nossos ombros. Note aqui, Davi estava sendo intimidado. Davi estava sendo intimidado pelo inimigo que avançava, estava sendo intimidado pela impressão que ele tinha naquele momento. A impressão de que estava tudo dando errado estava intimidando Davi, e Davi estava ficando encurralado. O que Davi faz? Ele lança em Deus todos os seus porquês, todas as suas crises. Amados, é uma lição preciosa. Davi não estava sendo desrespeitoso com Deus aqui nas palavras desse salmo. Davi não estava sendo desrespeitoso com Deus quando ele pergunta: até quando, Senhor? O Senhor não vai me responder, o Senhor vai virar a face para mim, até quando eu vou ter que lidar com esse silêncio? Não é desrespeito, não é irreverência. O que ele está fazendo aqui é o que é dito lá em 1 Pedro: lance em Deus as suas ansiedades. O problema é que de vez em quando nós enfrentamos essas situações e a gente vai guardando essas coisas. Ao invés de ir aos pés da cruz, ao invés de se ajoelhar diante do Pai e jogar tudo para fora, descarregar tudo aquilo que está na nossa alma, tudo aquilo que está no nosso espírito, a gente vai guardando tudo aquilo. E aí o grande problema é que é o seguinte: o medo ele vai se desenvolvendo. O medo de que tudo vai ser destruído vai se desenvolvendo, até chegar o momento que vai acontecer o quê? Você vai entregar os pontos. O medo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. As preocupações vão se acumulando, se acumulando, se acumulando, e aquilo vai pesando sobre os seus ombros, até chegar um momento que sabe o que vai acontecer, você não vai aguentar mais, e você vai entregar tudo. Você vai chegar diante do inimigo da sua alma, você vai entregar tudo. Eu não aguento mais, eu não aguento mais lidar com essas crises, eu não aguento mais lidar com esses questionamentos, eu não aguento mais lidar com o silêncio, eu não aguento mais andar e parece que nada mais acontece, eu não aguento mais isso, eu entrego tudo. E aí você negocia todos os sonhos que Deus tem para a sua vida, todas as promessas que Deus tem para a sua família, tudo aquilo que Deus já falou com você. Amados, a palavra de Deus é fiel e verdadeira, é fiel e verdadeira. Então nós dividimos até aqui essa mensagem em 2 pontos. O primeiro deles, o momento da vida de Davi, a impressão que ele teve diante daquela situação. O segundo ponto dessa mensagem, que eu acabei de destacar aqui, os medos de Davi, a impressão daquilo que ele estava vendo gerou medos em seu coração. Só que tem um terceiro ponto que eu quero destacar aqui também, versículo 5 e versículo 6. Terceiro ponto dessa mensagem, anote: a convicção do coração de Davi. A convicção do coração de Davi. Versículo 5 e versículo 6. Quanto a mim, olha o que ele vai falar aqui agora, trazendo de novo. Lembra de tudo que ele falou até aqui, o desespero, o medo. Agora olha o que ele vai falar: quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre
na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Talvez uma pessoa no primeiro momento vai olhar e vai falar assim: pastor, Davi era bipolar? O pastor Davi, o que aconteceu aqui? Parece que é o mesmo cara, não é? O que aconteceu aqui? Primeiros 2 versículos ele estava falando o quê? Deus virou as costas para mim, Deus não está me ouvindo, Deus me abandonou. No 3º e no 4º versículo, eu vou morrer, eu não aguento, Senhor, não me deixa morrer, não me deixa ter o sono da morte, o inimigo não pode prevalecer contra mim. E aí chega no último versículo, o que ele declara aqui? Cantarei ao Senhor porque Ele me tem feito muito bem. O que é isso que aconteceu aqui? É o mesmo salmo, é o mesmo homem. O que aconteceu aqui? Vou repetir o tema da mensagem: impressão e convicção. Sabe o que é isso aqui? É viver aquilo que é falado lá em 1 Pedro: lançar no Senhor as nossas ansiedades. Quando Davi rasgou seu coração diante de Deus, a neblina que estava diante dele foi superada, e ele pôde enxergar além das suas dores. Davi escolheu não caminhar pela impressão, mas pela convicção. A impressão é aquilo que vem no primeiro momento. O que é impressão, né? Vamos pensar a respeito disso agora. Você chega num lugar e de repente você percebe que alguém te olhou diferente. A impressão que te dá é o quê? Aquela pessoa não gosta de mim. A impressão que te dá é que aquela pessoa não foi com a minha cara. Impressão, primeira coisa que vem. Só que aí, depois você tem que colocar as coisas na balança e pensar: será que essa impressão que eu tive, ela não foi enganosa? Aí vai entrar a convicção. Essa pessoa tem comunhão comigo, essa pessoa está caminhando aqui perto de mim, essa pessoa tem orado aqui por mim também, essa pessoa tem comunhão com Cristo e comigo. E aí a convicção é lembrada. Qual é a convicção? Ela é uma irmã, ele é um irmão. Então eu vou escolher caminhar pela impressão que eu tive daquele momento, ou pela convicção que eu tenho guardado no meu coração. Trazendo para a vida com Deus, a impressão no primeiro momento, quando você acorda, quando você está de frente de algo que está te angustiando, a impressão que dá é que Deus não está mais ali. A impressão naquele momento, quando a angústia bate, é o que? Deus não está me ouvindo mais, Deus não está mais presente, Deus não me ama mais. Só que aí depois, quando você descarrega essa crise diante de Deus, a convicção aparece. Você limpa o seu coração da impressão enganosa que você encarou no primeiro momento, você lança isso fora, e aí você olha para dentro do seu coração e você enxerga o quê? A convicção. Qual é a convicção? Deus não me abandonou, Deus tem me feito muito bem, Deus me tirou da lama, da morte, do pecado, da perdição, da condenação, e me deu nova vida. Deus me tirou de uma vida de solidão, de uma vida sem significado, e me deu propósito. Deus me tirou de uma vida onde eu não tinha amigos, onde eu não tinha pessoas verdadeiras caminhando ao meu lado, e me deu uma família de fé. Deus me tirou de uma vida sem orientação e me deu palavra, me deu conselheiros, me deu pessoas que me ajudam, me deu sabedoria, discernimento. A impressão, amados, não pode ser a nossa bússola. Nós não podemos caminhar por impressão, porque impressão muda. Uma hora eu olho para uma situação, eu tenho uma impressão X, depois eu vou olhar para a mesma situação, eu vou ter uma impressão Y. A impressão é algo do coração humano.
é meu, é um olhar que eu tenho e eu penso que a coisa é daquela maneira. Só que a convicção vem de Deus e é colocada no meu coração. E essa palavra então nessa noite ela vem perguntar para você e vem perguntar para mim: você nesse ano de 2021 vai caminhar pela impressão ou pela convicção? A palavra me dá convicção, a palavra me mostra verdades espirituais que não mudam. Deus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. A convicção de Deus não muda. Agora a impressão do coração humano sim. A impressão ela vai variar de acordo com o cenário que está ao seu redor. A impressão ela vai te enganar, sabe por quê? Quando está tudo certinho na minha vida, a conta está em dia, está tudo feliz dentro de casa, a coisa está maravilhosa, a casa está limpinha, está bonita, a impressão que eu vou ter é: Deus está comigo. Só que quando as coisas começam a bagunçar, o emprego se perde, uma conta atrasa, a casa já começa a ficar um pouco mais bagunçada, a impressão que eu vou ter é: Deus me abandonou. Você está no mesmo lugar, lidando com as mesmas situações, só que a impressão do coração ela variou. Agora a convicção não. A convicção me faz declarar: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, ainda que os animais morram nos campos, ainda que dê tudo errado e que as coisas comecem a sair do meu controle, todavia eu me alegrarei no Senhor. Convicção. Davi esteve diante dessas duas coisas: a impressão de que estava tudo fora do controle de Deus, a impressão de que Deus já não estava mais ao seu lado. Só que por fim, ele se depara com a convicção: quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Meu irmão e minha irmã, nesse ano de 2021, tira o foco do teu coração da impressão. Tira. Não caminhe pela impressão. Quer um outro exemplo sobre a impressão? Você chega num culto e parece que naquele culto o céu desceu diante de você. Oh glória, bênção, maravilha. Só que no outro culto, de repente não foi como naquele outro. A impressão que eu tenho é que o negócio está... Só que se eu caminhar por convicção, eu vou ter foco no que realmente importa. E aí, independente de como seja o mover de Deus dentro daquele culto, a minha convicção é: Deus está construindo algo. Vai caminhar pela impressão ou vai caminhar pela convicção? Feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, louvado seja o teu nome por essa palavra, e eu te agradeço, Deus, que o Senhor tem palavras de vida e de sabedoria para nós, que nós não encontramos em nenhum outro lugar, Senhor. Senhor, nós caminhamos pela convicção de que Cristo nos ama, que Cristo se entregou por nós enquanto ainda éramos pecadores, enquanto estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele permanece nos amando hoje, e edificando a nossa vida hoje. Ou nós caminhamos por impressão do coração. A impressão do coração, Senhor, ela muda, ela varia, ela não tem um norte, ela não tem uma direção, ela anda em círculos, ela não tem, ó Pai, rumo nenhum. Nós não queremos, Deus, caminhar pela impressão, nós queremos caminhar pela convicção. Ó Senhor, nós te pedimos nessa noite: marca o nosso coração, Deus, com aquilo que é do Senhor para nós. Se nós estivermos enfrentando lutas em nossa vida, nós queremos, Senhor, colocar diante de Ti todas as crises, adversidades, em nome de Jesus. Nós não queremos, ó Pai, andar sem direção por aí. Nós queremos ter convicção daquilo que nós cremos, daquilo que nós recebemos, daquilo que Deus já falou conosco. Senhor, não permita que o inimigo venha nos enganar.
Não permita, Senhor, que o inimigo venha lançar confusão na nossa cabeça. Não, Senhor, nós não queremos aceitar esse tipo de coisa em nossa vida. Nos ensine a ter um coração quebrantado, Senhor, a exemplo do que vimos nesse salmo. Um coração sincero, um coração que lança diante de Deus tudo aquilo que está enfrentando, e que a convicção do céu, a convicção de Deus venha brilhar mais forte dentro de nós. E nós entregamos esse tempo aqui nas tuas mãos. Nós oramos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, amados. Que o Senhor continue te abençoando, que o Senhor continue te guardando, e que a bênção do céu ela seja derramada sobre a sua vida. Que em nome de Jesus o Senhor possa continuar te guardando, te conduzindo, derramando sabedoria sobre ti. Compartilhe essa palavra com as pessoas que você conhece, que você possa ser bênção de Deus na vida dessas pessoas, que você possa continuar recebendo palavra e praticando palavra, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor guarde a sua casa, que o Senhor guarde a sua família, e que você tenha um restante de semana abençoado, em nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor sobre ti, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce consolação, comunhão e poder do Espírito Santo de Deus, repouse sobre sua vida hoje, e permaneça para todos sempre. Todos digam amém. Senhor te abençoe, amados. Até domingo no culto, em nome de Jesus.